Graça abundante ao principal dos pecadores, por John Bunyan. Capítulo 7. A angústia do coração e da mente. Depois dessas coisas, comecei a considerar o pecado que Pedro cometeu ao negar seu mestre. De tantos exemplos que pude achar, esse era o que mais se aproximava de meu pecado, uma vez que ele havia negado seu Salvador, como eu neguei, depois de ter recebido luz e misericórdia, e depois de ter sido avisado. Além disso, considerei que Pedro o fez uma vez e o repetiu duas, ainda que teve tempo para pensar entre cada ato de negação. Mesmo colocando todas essas circunstâncias juntas, a fim de encontrar algum auxílio, se fosse possível, eu achava que o pecado de Pedro fora apenas a negação do seu Senhor, enquanto o meu foi a venda de meu Salvador. Então concluí que cheguei mais próximo de Judas do que de Davi ou Pedro. Outra vez, meu tormento se intensificou e me afligiu. De fato, isso me destruiu, ao pensar que Deus preservara os outros enquanto eu havia caído na armadilha. Considerando os pecados de outros e comparando-os com o meu próprio, eu via claramente que Deus os preservara, a despeito de sua maldade, e não os deixara tornar-se filhos da perdição, como deixou a mim. Ah, como agora eu estimava a preservação com que Deus abençoou o seu povo! Ah, com que segurança caminhavam aqueles a quem Deus cercava! Eles estavam sob seu cuidado, proteção e providência especial, ainda que fossem, por natureza, tão pecadores quanto eu. Mas, porque Deus os amava, não os deixaria cair além dos limites da sua misericórdia. Quanto a mim, estava alienado dele, havia caído. Deus não me preservaria, nem me guardaria. Ele me permitiu que caísse daquela maneira, porque eu era um réprobo. Agora, aquelas passagens abençoadas que falam da preservação do povo de Deus resplandeciam como o sol diante de mim, não para me confortar, mas para mostrar-me o estado e a herança abençoado daqueles a quem Deus abençoou. Agora eu via que, assim como a mão de Deus estava em todas as providências e dispensações que vieram sobre o seu povo eleito, assim também a sua mão estava em todas as tentações que lhes aconteciam, seduzindo-os a pecar contra ele. Deus faz isso não para incitá-los à perversidade, mas antes ele escolhe sabiamente tentações e infortúnios para seus eleitos e os deixa ser afligidos por essas coisas por um tempo, não para que sejam destruídos e sim humilhados por essas provas. Para que não fiquem além de sua misericórdia e sim receberem as renovações dessa misericórdia. Oh, que amor, que cuidado! Que bondade e misericórdia agora eu via, misturados à mais severa e terrível de todos os tratos de Deus com seu povo. Ele permitiu que Davi, Ezequias, Salomão, Pedro e outros caíssem, mas não para que descessem tão baixo a ponto de cometerem um pecado imperdoável ou descessem ao inferno por causa desse pecado. Ah, pensei, esses foram homens que Deus amou. Foram homens que, apesar de castigados por Deus, foram também mantidos por ele em segurança, os quais ele fez habitar sob a sombra do Todo-Poderoso. Todos esses pensamentos acrescentaram-me pesar, dor e horror. Qualquer coisa que eu pensasse a respeito disso me desanimava. Se eu meditasse sobre como Deus sustentava o seu povo, isso me abatia. Se meditasse sobre como eu havia caído, isso também me desanimava. Como todas as coisas cooperam para o bem e para fazer o bem àqueles que são chamados de acordo com seu propósito, no que diz respeito a mim, pensava que todas as coisas contribuíam para a minha destruição e ruína eterna. Então comecei a comparar meu pecado com o pecado de Judas, para averiguar a possibilidade de meu pecado ser diferente daquele que é verdadeiramente imperdoável. Ah, pensei, se ele divergisse, ainda que tão pouco quanto a largura de um fio de cabelo, em que feliz estado minha alma se encontraria. Refletindo, percebi que Judas cometera seu pecado intencionalmente,
ao passo que o meu pecado aconteceu em meio a muita oração e relutância. Além disso, Judas pecou com deliberação. A minha transgressão veio sobre mim num ímpeto terrível, subitamente. Em todo esse tempo eu era lançado de um lado para o outro, como um gafanhoto, sendo movido para frente e para trás, da preocupação ao pesar, e as palavras sobre queda de Esaú e suas terríveis consequências ecoavam permanentemente em meus ouvidos. Esta consideração sobre o pecado de Judas trouxe um breve alívio. Quando levei em conta a maneira pela qual isto havia acontecido, vi que não havia transgredido tão plenamente como ele. Mas esse ponto de vista logo se foi da minha mente, visto que me ocorreu o pensamento de que, quanto a mim mesmo, poderia haver outras maneiras de cometer esse pecado imperdoável. Pensei também que pudesse existir graus para esse pecado, do mesmo modo como havia para outras transgressões. Assim, pelo que pude perceber, naquele tempo, minha iniquidade poderia ser tão grande a ponto de nunca ser perdoada. Agora, estava sempre envergonhado devido à possibilidade de ser tão vil quanto Judas. Quão repugnante eu pareceria a todos os santos no dia do julgamento, ao perceber que agora eu dificilmente via um homem bom, sobre o qual eu pensava ter uma boa consciência, sem que sentisse meu coração tremer, enquanto estivesse em sua presença. Que glória havia andar com Deus e que misericórdia era ter uma boa consciência diante dele. Nesse tempo eu fui muito tentado a aquietar-me, dando atenção a alguns falsos ensinamentos. Ensinamentos tais como: não havia tal coisa como o dia do julgamento, não ressuscitaríamos, o pecado não era algo tão grave, o tentador sugeria. Se estas coisas são verdadeiras, acreditar no contrário lhe dará paz no presente. Se você vai perecer, não se atormente antecipadamente. Apague de sua mente todo pensamento de maldição, entregando-a às conclusões que ateístas e hunters usam para ajudarem a si mesmos. Entretanto, quando tais reflexões percorriam meu coração, a morte e o juízo se punham aos meus olhos, bem perto de mim. Imaginava que o juiz estava ali, à porta. Era como se o tempo de meu julgamento houvesse chegado, e assim, tais pensamentos não podiam ser nutridos. Contudo, isso me faz entender que Satanás usaria quaisquer meios para afastar de Cristo as almas. Ele não pode tolerar a consciência despertada, insegurança, cegueira, escuridão e erro são o reino e o local de habitação do maligno. Descobri que era necessário muito esforço para orar a Deus, porque o desespero estava me consumindo. Eu achava que estava sendo lançado para longe de Deus, do mesmo modo como uma tempestade lança alguém para longe, e todas as vezes que clamava a Deus por misericórdia, isto era o que me vinha à mente. É muito tarde. Estou perdido. Deus me permitiu cair, não para minha correção, mas para minha condenação. Meu pecado imperdoável. Eu sei, quanto a Esaú, que depois de ter vendido seu direito de primogenitura, ele desejou receber a bênção, mas foi rejeitado. Por volta desse tempo, deparei-me com a terrível história de Francis Spira, um homem miserável, em um livro que foi, para meu espírito angustiado, como sal esfregado sobre uma ferida recém-aberta. Cada frase naquele livro, cada gemido daquele homem, assim como o restante das ações que surgiram de sua aflição, tais como suas lágrimas, suas orações, o seu ranger de dentes, o comprimir de suas mãos, seu contorcer, o seu enfraquecimento e o seu consumir-se de desgosto, sob a mão poderosa de Deus, a qual estava sobre ele, eram como facas e punhais em minha alma. Esta frase em particular era aterrorizante para mim. O homem conhece o começo do pecado, mas quem põe limites às suas consequências? Então, aquela declaração anterior, como conclusão de tudo isso, caiu novamente, como um raio, sobre a minha consciência. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Por isso, fui afetado por um severo surto de tremores, tão intenso que, às vezes,
por dias seguidos todo o meu corpo, assim como minha mente, sacudir e cambalear sob a forte consciência que tinha do terrível julgamento de Deus, que cairia sobre aqueles que haviam cometido esse temível e imperdoável pecado. Tive uma sensação de dor e ardência em meu estômago por causa do terror, e algumas vezes sentia como se meu externo fosse se quebrar em dois. Então pensei em Judas que, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas suas entranhas se derramaram. Atos capítulo 1, versículo 18. Eu tinha medo de que o terror e o tremor contínuos que experimentava fosse o mesmo selo que Deus colocara sobre Caim quando o acusou, com o fardo pesado da culpa, por derramar o sangue de seu irmão Abel. Assim me contorcia, confundia e encolhia sob o fardo que tanto me oprimia. Não conseguia pôr-me de pé, nem descansar ou sossegar. Contudo, por vezes, o Salmo 68, versículo 18, vinha à minha mente. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Os rebeldes, eu pensava, certamente são aqueles que viveram em sujeição ao seu príncipe e que, depois de jurar fidelidade ao seu governo, erguem os braços contra ele. Esta é a minha condição, pensei. Eu uma vez o amei, o temi, o servi, mas agora sou um rebelde. Eu o vendi. Eu disse, deixe-o ir, se é isso que ele quer. Entretanto, apesar disso, ele possui dádivas para os rebeldes. Então, por que não para mim? Às vezes, eu ponderava e fazia todo esforço para prender-me a este raciocínio, na esperança de que, por meio dele, eu concebesse algum pensamento que me confortasse, ainda que pouco. Mas eu não conseguia realizar esse desejo, pois era afastado dele. Mesmo quando encontrava um lugar de alívio, eu era como um homem a caminho de sua execução, o qual rastejaria para lá alegremente e lá se esconderia. Depois de eu haver considerado particularmente os pecados dos crentes, descobri que os meus eram piores e surgiu uma necessidade de considerar os fatos apropriadamente. Eu juntaria todos os seus pecados e os compararia com os meus. Isso não me traria encorajamento? Pois se os meus pecados, apesar de maiores do que os de uma pessoa qualquer, são iguais a todos os outros juntos, então há esperança, pois o sangue, que possui virtude para purificar todos os pecados deles, deve ter virtude suficiente para purificar os meus, ainda que fossem tão grandes, senão até maiores do que todos os pecados dos outros juntos. Então considerei de novo o pecado de Davi, de Salomão, de Manassés, de Pedro e dos demais grandes transgressores e me empenhei, dentro da razão, para fazer os piores e mais evidentes, usando diversas circunstâncias. Dizia a mim mesmo que Davi derramou sangue para encobrir seu adultério, pela espada dos filhos de Amon, um feito que não teria sido realizado sem um astuto planejamento, o que agravou o seu pecado. Contudo, isso se voltava contra mim e me atacava. Mas esses foram meros pecados contra a lei, pelos quais Jesus foi enviado como Salvador. O seu pecado é contra o Salvador. E quem salvaria disso? Pensei em Salomão, em como ele pecou, amando mulheres que não pertenciam ao seu povo, abandonando o seu Deus por causa dos ídolos delas e construindo-lhes templos, não obstante houvesse sido iluminado. Salomão fez tudo isso quando tinha idade avançada, após ter recebido grande misericórdia. Mas a mesma conclusão que surgiu para me confrontar em minha deliberação anterior, confrontou-me novamente. Isto é, esses eram apenas pecados contra a lei, para os quais Deus providenciou um remédio, mas eu havia vendido meu Salvador, e já não restava sacrifício pelo pecado. Então adicionei aos pecados desses homens os pecados de Manassés, como ele havia edificado altares para ídolos na casa do Senhor. Ele também observava tempos e estações, usava feitiços, relacionava-se com feiticeiros. Era ele mesmo um feiticeiro e médium, queimou seus filhos em sacrifício a demônios e encheu as ruas de Jerusalém do sangue de inocentes. Esses, pensei, são grandes pecados, vermelhos como carmesim, mas estas palavras voltariam a mim e me atacariam novamente. Nenhum desses pecados possui a mesma natureza do seu. Você se apartou de Jesus. Você vendeu seu Salvador. Esta consideração por si sempre me abatia,
Meu pecado fora diretamente contra o meu Salvador, como tão grande magnitude que disse em meu coração: deixe-o ir, se é isso que ele quer. Pareceu-me que esse pecado era maior que os pecados de um país, de um reino, do mundo inteiro. Não um pecado imperdoável, nem todos os pecados perdoáveis juntos se igualavam ao meu. O meu superava todos. Agora vinha minha alma fugindo de Deus, como da face de um terrível juiz. Porém, meu tormento era a impossibilidade de escapar de sua mão. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Mas bendita seja a sua graça, pois mesmo enquanto eu fugia, esse versículo bradava como que me buscando. Desfaça as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías capítulo 44, verso 22. Esse versículo vinha à minha mente enquanto eu fugia da presença de Deus. De certo, eu fugia dele. Isto é, minha mente e meu espírito fugiam de sua presença por causa de sua impressionante majestade, que eu não podia suportar. Então o texto bradava: torna-te para mim. Ele clamava com força: torna-te para mim, porque eu te remi. De fato, isso me fazia parar momentaneamente e olhar para trás, por sobre meus ombros, tentando perceber o Deus da graça a me seguir, com o perdão em suas mãos. Quando eu fazia esse movimento, tudo se cobria de nuvens e escurecia novamente, pela ação dessas palavras. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, não conseguia parar, mas fugia, apesar de, por vezes, ouvir a voz: torna-te, torna-te, como se estivesse me chamando. Mas tinha medo de render-me a um chamado que não viesse de Deus, uma vez que outra passagem, como disse, ainda soava em minha consciência. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Uma estranha providência. Certa vez eu andava de um lado para o outro, loja de um homem piedoso, lamentando meu triste e deplorável estado, afligindo a mim mesmo com um sentimento de aversão por este iníquo e impiedoso pensamento, queixando-me desta ocorrência adversa, de que eu houvesse cometido tão grande pecado, e temendo que não fosse perdoado. Em meu coração, eu também orava pedindo que, se meu pecado fosse diferente do pecado imperdoável contra o Espírito Santo, que o Senhor revelasse a mim. Estava quase a ponto de esmorecer devido ao temor, quando, repentinamente, houve um ruído de ventos por sobre mim. Ele parecia ter entrado com ímpeto pela janela, e era muito agradável. Foi como se tivesse ouvido uma voz através desse vento, a qual dizia: você, alguma vez, recusou ser justificado pelo sangue de Cristo? Além disso, toda a minha profissão de fé passada foi observada diante de mim num instante, e fui levado a ver que nunca rejeitei deliberada e intencionalmente a justificação em Cristo. Assim, meu coração suspirou em resposta: não. Em seguida, a palavra de Deus veio sobre mim poderosamente: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Hebreus capítulo 12, versículo 25. Esse versículo fascinou meu espírito de modo estranho. Trouxe luz e ordenou que silenciassem todos aqueles pensamentos tumultuosos em meu coração, que, à semelhança de cães furiosos do inferno, urravam e bramavam e faziam um horrível barulho dentro de mim. Esse versículo também me mostrou que Jesus Cristo ainda tinha uma palavra de graça e misericórdia para mim, e que não tinha, como eu temia, rejeitado por completo, nem lançado fora a minha alma. De fato, essa palavra teve um tipo de efeito restritivo sobre minha inclinação ao desespero, um tipo de ameaça que, se não resistisse aos meus pecados e ao seu caráter abominável, não estaria confiando minha salvação ao Filho de Deus. A minha conclusão a respeito dessa estranha visitação, o que ela significava, de onde vinha, eu não sei. Por 20 anos, tenho sido incapaz de chegar a qualquer conclusão sobre ela. O que pensei, naquela ocasião, ainda reluto em dizer. De fato, aquele vento repentino e impetuoso foi como se um anjo tivesse vindo a mim. Entretanto,
A compreensão sobre aquele evento e sobre a minha salvação deixarei para o dia do julgamento. Tudo o que dizer aquela palavra trouxe grande paz à minha alma. Ela me persuadiu de que ainda havia esperança. Mostrou-me, como pensei, o que era o pecado imperdoável e que minha alma ainda possuía o privilégio abençoado de correr para Jesus Cristo, a fim de obter misericórdia. A respeito da visitação, ainda não sei o que dizer com toda sinceridade. Foi por essa razão que não falei sobre isso antes do livro. Deixarei o acontecido à consideração dos homens de bom julgamento. Não deposito a certeza da minha salvação sobre isso, mas sobre o Senhor Jesus, conforme a promessa da sua palavra. Ao revelar aqui coisas profundas e secretas, penso que talvez não seja de todo inapropriado permitir que esse fato seja conhecido, embora hoje eu não consiga relatá-lo exatamente como o experimentei. Esta paz de espírito durou cerca de 3 ou 4 dias, e novamente comecei a desconfiar e a desesperar-me. Portanto, minha vida ainda era incerta para mim. Eu não sabia que caminho devia tomar. O único desejo de minha alma era o de lançar-me aos pés da graça em oração e súplica. Ah, como era difícil para mim ter coragem para orar a Cristo por misericórdia, aquele contra quem eu havia pecado horrivelmente. Foi difícil me dispor a contemplar o rosto daquele contra quem eu tanto havia pecado. De fato, achava mais difícil ir a Deus em oração, depois de ter apostatado dele, do que qualquer outra coisa. Oh, que vergonha senti, especialmente ao pensar que começaria a orar por misericórdia àquele que eu tivera em pouca estima instantes atrás. Estava envergonhado e até confuso, porque esse mal tinha sido causado por mim, mas vi que só dispunha de um caminho. Eu devia ir a ele, humilhar-me em sua presença e implorar que ele, em sua maravilhosa misericórdia, tivesse compaixão de mim e misericórdia da minha miserável alma pecadora. Quando o tentador percebeu isso, sugeriu-me fortemente que não orasse a Deus, uma vez que oração não era para alguém em meu estado, nem me faria bem algum, porque eu havia rejeitado o mediador, por meio do qual todas as orações têm aceitação diante de Deus, o Pai, e sem o qual nenhuma oração chegaria à sua presença. Orar agora é apenas acumular mais pecado a este grande pecado. Orar agora, vendo o que Deus o rejeitou, é a próxima coisa a despertar sua ira e ofendê-lo mais que antes. Como Deus diz, Ele está fatigado de você todos estes anos. Por que você não pertence a Ele? Seus berros nos ouvidos dele não lhe têm sido agradáveis. Logo, Ele permitiu que você cometesse esse pecado, para que seja lançado fora completamente. E você ainda vai orar? O diabo incitou-me a pensar assim e trouxe a mim aquela passagem de Números, na qual Moisés disse aos filhos de Israel que, por não terem eles tomado posse da terra prometida, quando Deus lhe ordenou que o fizessem, ele os privaria dela para sempre, mesmo tendo eles orado com lágrimas para que pudessem entrar na terra. Números capítulo 14, versículos 36 ao 45. Como diz outro versículo, se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo de um altar, para que morra. Êxodo 21, 14. Como o fez Salomão a Joabe, quando este pensava ter achado abrigo no tabernáculo. 1 Reis, capítulo 2, versículos 28 ao 34. O aguilhão desses versos era afiado, e como estava desesperado, pensei comigo, só me resta morrer, e se tem de ser assim, um dia será dito que morri aos pés de Cristo em oração. Eu pensava assim, Deus o sabe, mas com grande dificuldade, porque tanto este como aquele versículo sobre Esaú ainda estavam diante do meu coração como uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida, para que eu não comesse dela e vivesse. Oh, quem sabe o quão difícil foi vir a Deus em oração? Também desejei que o povo de Deus orasse por mim, mas temi que Deus não lhe desse desejo de fazê-lo. De fato, tremia em minha alma ao pensar que em breve um ou outro dos filhos de Deus me diria que ele lhes dissera as mesmas palavras que uma vez falou o profeta com relação aos filhos de Israel. Tu, pois, não ores por este povo, porque não os ouvirei. Jeremias capítulo 11, versículo 14. Não ores por ele, pois eu o rejeitei. Pensei que ele já tivesse sussurrado isso para alguns deles e que apenas não ousavam contar-me. Nem eu ousava perguntar-lhes,
pois se fosse verdade, eu ficaria arrasado. O homem conhece o início do pecado, disse Spira, mas quem põe limites às suas consequências? Nesse período tive a oportunidade de abrir meu coração a uma pessoa que era cristã havia muitos anos e contei-lhe todas as minhas aflições espirituais. Disse-lhe que temia haver pecado contra o Espírito Santo e ele me disse que também pensava que eu o tinha feito. Com relação a isso, portanto, não recebi nada além de um falso conforto. Contudo, quando falei um pouco mais com ele, descobri que, apesar de ser um bom homem, ele não possuía a experiência de muitas lutas com o maligno. Assim recorri a Deus novamente, da melhor maneira que pude, suplicando sua misericórdia. O tentador começou a zombar de minha miséria, dizendo que, desde que eu havia rompido com o Senhor Jesus desta maneira e provocado desgosto no único que poderia permanecer entre minha alma e a chama do fogo devorador, só havia um caminho diante de mim, o qual consistia em orar para que Deus Pai fosse o mediador entre seu filho e eu, para que ele fosse reconciliado novamente, e nele eu tivesse aquele sagrado benefício que os santos desfrutam. Então a seguinte passagem da Escritura prendeu a minha atenção. Se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Então vi que era mais fácil persuadi-lo a fazer uma nova aliança, ou uma nova Bíblia, além da que já temos, do que orar por tal coisa. Fazer isso seria tentar persuadi-lo de que aquilo que ele já fizera era tolice e que ele deveria alterar, deveras anular, todo o plano de salvação. Esse versículo arrasou minha alma. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Agora as mais livres, completas e graciosas palavras do Evangelho eram os maiores tormentos para mim. De fato, nada me afligia tanto como pensar em Jesus Cristo, a lembrança de um Salvador, porque eu havia rejeitado e trazido à mente o mal do meu pecado e o meu prejuízo. Nada causava mais remorso do que isso. Tudo o que eu pensava sobre o Senhor Jesus, sobre sua graça, amor, bondade, benevolência, mansidão, humildade, morte, sangue, promessas e benditas exortações, conforto e consolações, era como uma espada atravessando a minha alma. Além disso, em todas as minhas reflexões sobre o Senhor Jesus, estes pensamentos tomavam lugar em meu coração. Sim, este é Jesus, o amável Salvador, o Filho de Deus de quem você se afastou, a quem você negligenciou, desprezou e de quem abusou. Este é o único Salvador, o único Redentor, o único que tanto amou pecadores, que o lavou do seu pecado em seu sangue preciosíssimo. Mas você não tem parte nesse quinhão, com este Jesus. Você se afastou dele, disse em seu coração. Deixe-o ir. Vê, é isso que ele quer. Portanto, agora você está separado dele. Você se separou dele. Contemple sua bondade, mas você mesmo não participará dela. Pensei, o que perdi? De que me separei? O que deserdou a minha pobre alma? É triste ser destruído pela graça e misericórdia de Deus. Ter o Cordeiro Salvador, tornando-se leão e destruidor. Também tremia, como disse, à vista dos santos de Deus, especialmente aqueles que muito o amavam e priorizavam caminhar continuamente com ele neste mundo. Sentia como se eles, por suas palavras, sua capacidade de suportar e todas suas expressões de sensibilidade e temor de pecar contra o seu precioso Salvador, me fizesse sentir culpado e acrescentassem vergonha e aflição contínuas à minha alma. O pavor deles estava sobre mim, e eu tremia diante de cada Samuel de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, verso 4.